tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Espero que você possa estar contente, feliz. Mas eu quero, hoje nesta noite, falar sobre um assunto que é real na vida de todos, que é a depressão. Que, ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais, muitas vezes, são consequência e não causa da depressão. Vale a pena ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente pode ser genético. A depressão ela é algo genético, como também pode ser algo de algum acontecimento na vida, uma separação, uma morte, um acidente, algo que sonhou, que não se concretizou, pode ser isso. E normalmente a estimativa é que 19% da população mundial esteja com depressão, possa sofrer com depressão. Eu quero ler com você alguns sintomas da depressão, que pode ser humor depressivo, ou irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, cansaço, ou seja, um cansaço fácil, a pessoa se cansa facilmente, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, a pessoa precisa se esforçar muito para fazer as coisas que ela faz, que normalmente ela faria com tranquilidade, desinteresse, falta de motivação, apatia, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e fazerem atividades que normalmente seriam bem para a pessoa, falta de vontade, indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio, pessimismo, ideias frequentes de baixa autoestima, ou seja, sensação de falta de sentido na vida, sabe? Ela se sente inútil, ela acha que tudo vai acabar mal, fracasso, doença ou morte. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Ela acha que todo mundo está contra ela. Ela acha que nada que as pessoas fazem, nada é do interesse dela. Sensação de falta de sentimento na vida. Sabe? Outras coisas. Dificuldade de concentração. Raciocínio mais lento. Esquecimento. Perda ou aumento de apetite e do peso. Ela pode comer demais ou comer de menos. Isso também são sintomas da depressão. Outra coisa muito séria, que é a insônia. Dificuldade de conciliar o sono. Sabe? Acorda muito de noite, desperta várias vezes, ou dorme até muito tarde, ou acorda muito cedo, das condições normais de uma vida normal. São alguns tipos de depressão. Quero falar para vocês tipos mais comuns de depressão. A depressão maior apresenta pelo menos 5 sintomas que são característicos da depressão durante 2 semanas, pelo menos, que compromete as atividades diárias da pessoa, que são desânimo, na maioria das vezes, falta de prazer nas coisas, nas atividades diárias. Outra coisa, perca do apetite ou diminuição do peso, distúrbio do sono, certo? Sensação de agitação ou ela é agitada demais ou ela é parada demais, fora do normal. Ela tem um cansaço constante, que é fadiga constante. Isso nos adultos, incluindo tristeza, uma tristeza persistente, que não deixa a pessoa. Ela está sempre triste, nada alegra ela. Esses são os mais comuns de depressão.
E nas crianças? Nas crianças é uma criança irritadiça, irritada, uma criança que reclama de dor de cabeça, de cólica, ela mau desempenho na escola, falta de atenção na escola, desânimo, concentração, como eu disse, ruim, ou alterações nos padrões de sono ou na alimentação. Ou essa criança come demais ou ela come de menos. Então esses são os sintomas da depressão. Ok. Mas eu quero falar com você hoje também sobre uma pessoa chamada Elias. Elias, se você ler no primeiro livro dos Reis, no capítulo no capítulo 19, Elias ele enfrenta uma depressão terrível. Antes disso, ele vence os profetas de Baal, ele profetiza e não chove durante mais de 2 anos. Ele multiplica a farinha da viúva, que estava pronta a comer a última quantidade de farinha que ela tinha, e ela e o filho dela iam morrer. Ele multiplica, ele é alimentado pelos corvos lá no monte, e Deus cuida dele. Mas esse mesmo profeta, no capítulo 19, quando ele soube que a Jezabel, eu creio que você vai ler na sua casa o capítulo 19, porque ele é muito grande, e eu não quero me atentar em ler com você, eu quero explanar o que está escrito aqui, né, nestes versículos. Mas ela diz que ela tinha matado vários profetas, porque ela era uma rainha incrédula. O marido dela, o Acabe, ele era um israelita, mas ele casou com uma pessoa que adorava outros deuses. E ela manda uma carta para Elias, dizendo que ela ia matar. E ele, com medo, ele cai numa profunda depressão e ele foge. Ele caminha a noite toda. Naquela época os profetas tinham seus auxiliares, seus aprendizes de profeta. Ele deixa o profeta, o auxiliar dele, e caminha sozinho. Já é um indício de uma pessoa com depressão. Ela quer ficar sozinha. Ela não quer companhia de ninguém. E a depressão de Elias é tão grande, que está lá em 1 Reis capítulo 19, né, para frisar para você, ele está tão com medo, tão depressivo, que ele dorme debaixo de uma árvore, de um zimbro, de uma plantação pequena. E ele está ali dormindo. No meio do deserto, ele dormindo. Aonde no deserto tem animais que vagam de noite, que só atuam de noite. Ele estava nem preocupado, porque a depressão dele era tão forte, o medo era tão grande, que ele dormiu ali. Mas a palavra de Deus diz no versículo 6 que um anjo vai até ele. Deus envia um anjo, acorda Elias e manda ele comer. O versículo 6 diz que ele come, ele bebeu e comeu, mas voltou a dormir. Ele voltou a dormir de novo. Até que o anjo acorda ele novamente e diz para ele beber e comer direito. Um forte indício de alguém que está depressivo. Elias não tinha fome. O anjo precisou falar para ele comer novamente. E Elias come, ele se levanta, e ele vai caminhando, porque ele tinha que voltar, porque ele tinha algo para ainda para concluir, para fazer diante de Deus. E o trecho diz que ele bebe, mas ele volta. Ele levantou, no 8 diz que ele levantou e comeu, com a força que ele comeu o pão. Ele anda 40 dias e 40 noites. Mas mesmo assim, ele entra numa caverna. O trecho diz que ele entra numa caverna. E Deus fala com Elias na caverna: Elias, o que você faz dentro da caverna? Por que você está escondido? Por que você está acuado? O que você faz aqui dentro? Porque você precisa voltar, Elias. Que o caminho é longo.
Você tem algo para concluir. Como nós estamos vivendo nesses momentos de que não podemos sair, não podemos caminhar, não podemos andar. Mas a igreja ainda tem algo para concluir. Você tem algo para concluir. Eu tenho algo para concluir. Nós, como povo de Deus, temos algo ainda para fazer. A igreja não morreu. A igreja não acabou. Nós só estamos privados de alguns tempos de estar no templo. Mas em breve nós vamos estar juntos. Então, a Bíblia diz que ele vai. Ele se dispôs para voltar. Mas o trecho diz que no versículo no 10, ele diz que ele tem sido zeloso pela palavra de Deus, tem pregado, tem anunciado, tem feito a vontade de Deus, mas mesmo assim, alguém queria matar o Elias, que era a Jezabel. E ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu estou com medo, eu não quero voltar. Então Deus, para que Elias tivesse certeza, Deus manda uma prova para Elias. Manda ele subir no monte, manda ele ficar só observando. Deus manda um vento, mas Deus não estava no vento. Deus manda o terremoto, Deus não estava no terremoto. Deus manda fogo, porque ele é fogo consumidor. Ele também não estava no fogo. Mas no versículo 13 diz que ele... No versículo 12 diz que Deus manda um cício tranquilo e suave. Uma brisa calma. E Deus estava nesse lugar. E Elias entende. Só que ele sai da caverna. E ele fica ainda na porta da caverna. E Deus, no versículo 13, ainda fala para ele ainda: eis que veio a voz e disse: que fazes aqui ainda, Elias? E ele dá outra reclamação. Ele fala ainda novamente: eu tenho sido zeloso, isso, aquilo. Mas Deus, no versículo 15, disse para ele assim: vai, volta. Deus não vai amassagear o seu ego. Deus não vai chamar você de coitadinho, de coitadinha, se você possa estar vivendo momentos de depressão, ou se você é um depressivo, ou uma depressiva, se você está precisando de remédio. Deus, ele não vai massagear o ego. Ele vai sim falar que ele está conosco todos os dias. Se nós nos dispormos, se você se dispor, ele vai estar com você todos os dias. Porque o versículo 15, Deus diz: vai, volta ao teu caminho para o deserto. E quando você chegar lá, você ainda tem 3 trabalhos para fazer: ungir 2 reis e ungir o teu sucessor, que é Eliseu. Eu peço para que você leia até o versículo do capítulo 1 de Reis 19, do 1 até o 18, você vai entender. Porque Deus Ele não aceita desculpa, nem minha, nem tua. Por mais que estamos vivendo um momento difícil. Quando Elias quis reclamar, ele disse: vai, volta, que você tem um trabalho para fazer. E no versículo 18, ele também, e Deus diz para ele: também conservei em Israel 7.000 que não se dobraram os joelhos diante de Baal, dos profetas que você derrotou, dos profetas que eu te usei para você derrotar, os 450. Você não está sozinho nessa. Nós não estamos sozinhos. O mundo inteiro está sofrendo. As igrejas do mundo inteiro estão passando por dificuldades e necessidades. Mas Deus ainda diz que ainda existem 7.000. Nos nossos tempos existe muito mais do que 7.000 que não se dobraram, que não desistiram. Nesses momentos que você possa estar vivendo um momento de tristeza, de angústia, de desespero, de sem saber o que vai acontecer, de sem saber como vai ser, eu também não sei. Muitos dizem que alguns pregadores estão pregando que isso pode ser o apocalipse, o começo. Se for, nós temos que estarmos preparados para isso. Eu e você temos que estar preparados. E quando nós entrarmos na caverna, tentar fugir da nossa fé,
da nossa crença, da nossa responsabilidade. Deus vai nos falar: o que você faz dentro da caverna? Sai para fora, porque você tem algo para fazer aí. Deus em nós tem muito o que fazer. Então, tem pessoas orando junto com a gente. Tem pessoas passando o que nós estamos passando. Irmãos reunidos em toda a cidade, em todo o mundo. Você possa estar vivendo um momento de depressão, mas eu quero profetizar que você não tem depressão. Você pode estar vivendo um momento de tristeza, mas você não é triste. Você é feliz. Dá um sorriso. Seja feliz. Alegre-se na presença de Deus. E Ele ainda conta conosco. Conta comigo e com você. Tenha fé. Tenha alegria. Tenha esperança. Quero orar com você. Pai, nos abençoe nesta noite. Nos dê a tua paz. Se alguém possa estar sofrendo com momentos de depressão, traga a tua alívio, a tua paz, a tua unção, o teu bálsamo, Pai. E se alguém é depressivo por algo que aconteceu, que elas busquem ao Senhor, sim, em primeiro lugar, mas que também busquem uma orientação médica. E que a tua glória, a tua paz possa inundar os corações. Abençoe teu povo, abençoe tua igreja, abençoe todos que estão nos assistindo nesta noite, para a glória do teu nome. E que o teu poder, a tua glória seja manifesto na tua igreja, neste Brasil, neste bairro, nesta cidade. Nós oramos pelo Brasil, oramos pela nossa cidade, oramos, Pai, por Hortolândia, oramos por o estado de São Paulo, pelo Brasil, oramos pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pelos nossos irmãos. Abençoe, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Seja feliz, alegre, dá um sorriso, dá uma glória a Deus aí onde você está. Fiquem todos na paz. E domingo estaremos juntos para a glória do Senhor.